Parte 1: Perspectivas de negociação. Desventuras em negociação. A turnê de palestras após a conclusão da processadora deste livro é o novo Magos de Mercado. Certas questões surgiu com frequência confiável. Uma pergunta comum era: a sua própria negociação melhorou dramaticamente agora que você acabou de entrevistar alguns dos melhores traders do mundo? Embora eu tivesse a vantagem de ter espaço de sobra para melhorias drásticas em minhas operações, minha resposta foi um pouco confusa. Bem, eu respondia, eu não sei. Entende, no momento, não estou negociando. Aspas. Embora possa parecer um pouco herético para o autor do novo Magos de Mercado não estar negociando, havia uma boa razão para minha inação. Uma das principais regras sobre negociação é, ou deveria ser, não negocie quando não puder perder. Na verdade, existem mais algumas certas formas de garantir que você vai perder do que pelo dinheiro. Negociação. Você não pode dar ao luxo de perder. Se o seu capital de negociação for muito importante, você estará condenado a vários erros fatais. Você perderá algumas das melhores oportunidades de negociação porque essas são geralmente as mais arriscadas. Você sairá de posições perfeitamente boas prematuramente com o primeiro sinal de movimento adverso dos preços, apenas para ver o mercado seguir a direção prevista. Você será rápido demais para obter o primeiro lucro, devido à preocupação de que o mercado o afastará de você. Ironicamente, o excesso de preocupação com a perda pode até levar à perda de negócios, pois o medo desencadeia a indecisão como um servo congelado sob o brilho dos faróis de um carro. Em resumo, negociar com dinheiro assustado levará a uma série de emoções negativas que nublam a tomada de decisões e praticamente garantem falhas. A conclusão do novo Magos coincidiu com a construção de uma casa. Talvez em algum lugar deste grande país haja alguém que realmente construiu uma casa pelo que eles achavam que custaria. Mas duvido. Ao financiar a construção de uma casa, você se depara repetidamente com a frase aparentemente inócua: "Oh, são apenas outros US$ 2.000. Todos esses US$ 2.000 somam, sem mencionar as quantias muito maiores." Uma de nossas extravagâncias era uma piscina coberta e para ajudar a pagar por esse item, liquidei minha conta de mercadorias. No sentido mais verdadeiro da palavra. Era minha intenção sincera não retomar as negociações até que eu sentisse que tinha capital de risco adequado disponível, e um fluxo interminável de melhorias na casa continuava empurrando essa data ainda mais para o futuro. Além disso, trabalhar em um emprego exigente em tempo integral e escrever um livro simultaneamente é uma experiência desgastante. Negociar exige energia que eu senti que precisava de tempo para me recuperar sem nenhum custo adicional. Deformação. Em resumo, eu não queria negociar. Essa foi a situação um dia em que, ao revisar minhas paradas à tarde, me vi com a firme convicção de que a libra britânica estava prestes a entrar em colapso. Nas 2 semanas anteriores, a libra havia caído em linha reta sem ao menos uma sugestão de recuperação técnica. Após essa brecha, na semana mais recente, a libra havia se estabelecido em um padrão estreito e de lado. Na minha experiência, esse tipo de ação combinada de preços geralmente leva a outro declínio de preços.
Os mercados costumam fazer o que confunde a maioria dos traders. Nesse tipo de situação, muitos traders que há muito tempo percebem que estão errados e são conciliados a liquidar uma posição ruim. Não imediatamente, é claro, mas na primeira recuperação. Outros comerciantes que estavam esperando para entrar em ação perceberam que o trem pode ter saído sem eles. Eles também estão esperando por uma recuperação menor como uma oportunidade de venda. A verdade simples é que a maioria dos traders não suporta a ideia de vender perto de uma baixa recente, especialmente logo após uma quebra acentuada. Consequentemente, com todo mundo esperando para vender o primeiro comício, o mercado nunca se recupera. De qualquer forma, uma olhada no gráfico e fiquei convencido de que essa era uma daquelas situações em que o mercado nunca levantaria a cabeça. Embora minha forte convicção tenha me tentado a implementar uma posição vendida, também senti que era um momento inadequado para retomar as negociações. Eu olhei para o meu relógio. Faltavam exatamente 10 minutos para o fim. Eu procrastinei. O mercado fechou. Naquela noite, antes de sair do trabalho, senti que havia cometido um erro. Se eu tivesse tanta certeza de que o mercado estava caindo, pensei, eu deveria ter ficado aqui, mesmo que não quisesse negociar. Então fui até a mesa de negociação de 24 horas e fiz um pedido para vender a libra britânica no mercado noturno. Na manhã seguinte, entrei e a libra caiu mais de 200 pontos na abertura. Coloquei uma quantia simbólica de dinheiro na conta e digitei uma ordem de parada para liquidar a negociação se o mercado retornasse ao meu nível de entrada. Eu racionalizei que estava negociando apenas com o dinheiro do mercado e como meu plano era parar de negociar com um retorno ao ponto de equilíbrio, não estava realmente violando minhas crenças contra negociar com capital inadequado. Assim eu me vi negociando mais uma vez, apesar do desejo de não fazê-lo. Esse comércio em particular fornece uma boa ilustração de um dos princípios que emergirão de minhas entrevistas para o Novo Magos. Paciência foi um elemento que vários super traders enfatizaram como sendo crítico para o sucesso. James Rogers disse que talvez de maneira mais colorida. Eu apenas espero até que haja dinheiro no canto, tudo o que preciso fazer é ir até lá e buscá-lo. Enquanto isso, não faço nada. Em essência, por não querer negociar, eu inadvertidamente havia me transformado em um mestre da paciência. Ao me forçar a esperar até que houvesse uma negociação que parecesse tão convincente que eu não suportava o pensamento de não aceitá-la, eu havia melhorado bastante as chances. Durante os meses seguintes, continuei negociando e meu patrimônio aumentou de forma constante, pois parecia estar tomando decisões comerciais corretas. Minha conta passou de US$ 0, sem contar um depósito inicial de US$ 4.000 que foi rapidamente retirado quando os lucros ultrapassam os requisitos de margem cobertos para mais de US$ 25.000. Foi nesse momento, durante uma viagem de negócios, que quase todas as minhas posições azedaram simultaneamente. Tomei algumas decisões precipitadas entre as reuniões, virtualmente todas, que se mostraram erradas. Em cerca de uma semana, havia perdido cerca de 1/3 dos meus ganhos. Normalmente, quando abro mão de uma porcentagem significativa de meus
Lucros pisei no freio, negociando apenas minimamente ou deixando de negociar completamente. Instintivamente, eu parecia estar seguindo o mesmo roteiro nessa ocasião, pois minhas posições foram reduzidas a níveis mínimos. Nesse momento, recebi uma ligação de meu amigo Harvey, não o nome verdadeiro dele. Harvey pratica a análise de Elliott Wave, uma teoria complexa que tenta explicar todo o comportamento do mercado como parte de uma grande estrutura de ondas de preços. Harvey costuma me chamar pela minha opinião de mercado e, no processo, não resiste a me dizer a dele. Embora eu tenha achado um erro ouvir as opiniões de outras pessoas sobre negócios específicos, na minha experiência, Harvey fez algumas ligações muito boas. Desta vez, ele pegou meu ouvido. Escute, Jack, ele disse, você tem que vender a libra britânica. Na época, a libra esterlina subiu praticamente por 4 meses, passando para o máximo de 1 ano e meio. Na verdade, respondi, minha própria projeção sugere que podemos estar a apenas alguns centavos de um topo importante, mas eu nunca venderia em um mercado descontrolado como esse. Vou esperar até que haja alguns sinais de superação do mercado. Aspas. Isso nunca vai acontecer, respondeu Harvey. Este é o quinto de um quinto, essa é uma referência à estrutura de ondas de preços que significará algo para os heliotíticos, como são entendidos os entusiastas dessa metodologia. Como para outros leitores, qualquer tentativa de explicação tem mais probabilidade de confundir do que esclarecer. Aceite minha palavra. Parêntese que fecha. Este é o último suspiro do mercado. Provavelmente só ficará mais baixo na segunda-feira de manhã e nunca olhará para trás. Essa conversa ocorreu na sexta-feira à tarde com a Libra. Perto do máximo da semana, eu realmente tenho certeza disso. Fiz uma pausa pensando. Acabei de ser atingido nos mercados. Harvey geralmente é muito bom em sua análise, desta vez parece particularmente confiante em sua ligação. Talvez eu o aplique apenas nessa negociação, e se ele estiver certo, será uma maneira fácil de eu voltar à pista vencedora. Então eu disse, ainda me arrependo com a lembrança. Ok, Harvey, eu vou segui-lo nesse assunto. Mas devo lhe dizer que por experiência passada, achei desastroso ouvir outras opiniões. Se entender sua opinião, não terei base para decidir quando sair do negócio. Entendo que meu plano é segui-lo por todo o caminho. Sairei quando você sair e você precisa me avisar quando mudar de opinião. Asterisco. O princípio Elliott Wave, como é formalmente chamado, foi originalmente desenvolvido por R.N. Elliott, um contador que se tornou estudante de mercado. O trabalho definitivo de Elliott sobre o assunto foi publicado em 1946. Apenas 2 anos antes de sua morte, sob o título bastante modesto Lei da Natureza. O segredo do universo. A aplicação da teoria é inevitavelmente subjetiva, com inúmeras interpretações aparecendo em dezenas de volumes. Fonte: John J. Murphy, Análise Técnica dos Mercados de Futuros, New York Institute of Finance, 1986. Eles concordaram prontamente. Fiquei com o mercado a descoberto cerca de meia hora antes do fechamento e depois observei os preços continuarem subindo, com a libra fechando perto de sua máxima durante a semana.
Na manhã de segunda-feira seguinte, a libra britânica abriu 220 pontos a mais. Uma das minhas regras de negociação é: nunca mantenha uma posição que tenha uma brecha acentuada contra você logo após colocá-la. Uma diferença refere-se à abertura do mercado acentuadamente superior ou inferior ao fechamento anterior. O comércio parecia errado. Meus próprios instintos eram simplesmente sair. No entanto, desde que entrei nesse ramo na análise de Harvey, pensei que era importante permanecer consistente. Então liguei para Harvey e disse: esse comércio de libras curtas não me parece tão bom, mas como não acho uma boa ideia misturar análises em um comércio, meu plano é segui-lo na saída do mercado. Posição. Então, o que você acha? Aspas. Foi um pouco mais alto do que eu pensava. Mas isso é apenas uma extensão de onda. Eu acho que estamos muito perto do topo. Eu vou ficar baixo. O mercado continuou a subir mais durante a semana. Na sexta-feira, o lançamento de algumas notícias econômicas negativas para a libra fez com que a moeda negociasse brevemente mais baixa durante a manhã, mas à tarde os preços subiram novamente para o dia. Essa resposta contrária às notícias disparou os sinais de alerta. Mais uma vez meus instintos foram sair. Mas eu não queria me afastar do plano de jogo nesse momento, então liguei para Harvey novamente. Bem, como você deve ter adivinhado, a onda ainda estava se estendendo e ele ainda estava tão pessimista como sempre. E sim, fiquei curto. Na segunda-feira de manhã seguinte, não foi surpresa que o mercado subisse mais algumas centenas de pontos. Um dia depois, com o mercado ainda mais alto, Harvey ligou. Com sua confiança inabalável, ele triunfantemente anunciou: boas notícias, refiz minha análise e estamos muito perto do topo. Eu gemi para mim mesma. De alguma forma, esse entusiasmo por um evento que ainda não havia ocorrido parecia ameaçador. Minha própria confiança no comércio atingiu uma nova baixa. Não há necessidade de continuar os detalhes horríveis. Cerca de uma semana depois decidi jogar a toalha, Harvey ou não Harvey. A propósito, o mercado ainda estava subindo 7 meses depois. Incrível como um pecado comercial levou a uma cascata de outros. Começou com a ganância em querer encontrar uma maneira fácil de recuperar algumas perdas, seguindo o comércio de outra pessoa. Essa ação também violou minha forte crença de que não é sensato ser influenciado pela opinião de outras pessoas. Ions na negociação. Esses erros foram rapidamente seguidos, ignorando algumas pistas gritantes do mercado para liquidar a posição. Finalmente, entregando o processo de decisão do comércio a outra parte, eu não tinha método para controle de risco. Deixe-me ser absolutamente claro que o ponto não é que eu segui conselhos ruins e perdi dinheiro, mas que o mercado é um agente severo que, sem piedade e inflexibilidade, extrai multas duras por todas as transgressões comerciais. A culpa pelas perdas foi totalmente minha, não da Harvey nem a do método Elliott-Ware Analysis, que foi efetivamente contratado por muitos traders. Negociei levemente por mais um mês e, em seguida, decidi encerrar pois minha conta se aproximava do ponto de equilíbrio. Tinha sido um passeio rápido para cima e para baixo com pouco a mostrar, exceto alguma experiência de mercado.
Vários meses depois, fui palestrante em um seminário em que Ed Seikota havia concordado em fazer uma aparição rara. Ed foi um dos traders de futuros fenomenais que entrevistei para a Market Wizards. Suas opiniões sobre os mercados fornecem uma mistura incomum de análise científica, psicologia e humor. Ed começou sua apresentação pedindo a um voluntário da plateia que mostrasse os períodos em vários gráficos que coincidiam com as datas das capas de revistas financeiras que ele trouxera. Ele começou no início dos anos 80. A capa gritou: "As taxas de juros estão indo para 20%. Com certeza, a data da capa da revista estava quase perfeita em sincronia com o fundo do mercado de títulos. Em outro momento, ele puxou uma capa com uma imagem sinistra de campos agrícolas murchando sob um sol escaldante. A data de publicação coincidiu com o pico de preços dos mercados de grãos durante a seca de 1988. Avançando para os tempos atuais, ele mostrou uma capa de revista que dizia: "Qual é o preço do petróleo?" Esta história foi escrita no momento em que os preços do petróleo disparavam nos meses que se seguiram à invasão iraquiana do Kuwait. Meu palpite é que provavelmente já vimos o topo do mercado de petróleo, disse Ed. Ele estava certo. Agora você entende como obter todas as informações importantes sobre as tendências iminentes do mercado em revistas e jornais financeiros. Basta ler as capas e esquecer os artigos dentro. Ed Seikota por excelência. Eu estava ansioso para falar com Ed, a fim de poder retransmitir minhas experiências comerciais e colher os benefícios de suas ideias. Infelizmente, a cada intervalo do seminário, cada um de nós era cercado por participantes fazendo perguntas. Estávamos no mesmo pequeno hotel em San Francisco. Cisco. Depois que voltamos, perguntei a Ed se ele queria sair e encontrar um lugar onde pudéssemos relaxar e conversar. Embora ele parecesse um pouco cansado, ele concordou. Andamos pela área tentando encontrar algo que se parecesse com um bar ou café local confortável, mas tudo o que conseguimos encontrar foram grandes hotéis. Finalmente, em desespero, vagamos em um. No lounge, uma banda alta e um cantor realmente ruim estavam cantando sua versão do Que Mais? Nova York, Nova York. Tenho certeza de que, se estivéssemos em Nova York, a banda tocaria Left My Heart em São Francisco, isso certamente não seria uma conversa tranquila com o homem que eu esperava que fosse meu mentor temporário. Sentamos no lobby do lado de fora, mas as músicas ainda eram desconfortavelmente altas, sim, Virginia, há sons piores que Muzak, e a atmosfera era mortal. Minhas esperanças de uma conversa íntima estavam desaparecendo rapidamente. Tentando tirar o melhor de uma situação ruim, relacionei minhas experiências comerciais recentes a Ed. Expliquei como comecei a negociar novamente, apesar da minha relutância em fazê-lo e da incrível sequência de erros que cometi no comércio de uma libra britânica. Erros que eu pensava ter vencido anos atrás. Eu disse a ele que, ironicamente, em um ponto antes de iniciar o comércio de libras esterlinas, quando ainda tinha cerca de US$ 20 mil, estava no mercado de um carro novo que custava exatamente esse valor. Como minha casa tinha
praticamente me esgotando os bens, fiquei tentado a descontar na conta e usar os recursos para comprar o carro. Foi um pensamento muito atraente, uma vez que o carro teria proporcionado uma recompensa tangível e imediata por alguns meses de boas negociações, mesmo sem ter arriscado nenhum dos meus próprios fundos. Então por que você não fechou a conta? Ed perguntou. Bem, eu disse como eu poderia. Embora eu tenha conseguido transformar alguns milhares de dólares em US$100 mil em algumas ocasiões, eu sempre fiquei parado. Eu nunca tinha sido capaz de realmente avançar e estendê-lo em algum dinheiro sério. Se eu tivesse decidido descontar minhas fichas para fazer uma compra, sempre me perguntaria se seria esse o momento em que teria atingido meus objetivos de negociação. É claro que com o benefício da retrospectiva, eu ficaria muito melhor tirando meus lucros, mas na época não conseguia desistir da oportunidade. Expliquei racionalmente tudo isso para Ed. Em outras palavras, a única maneira de parar de negociar era perdendo. Isso está certo. Ed não precisou dizer mais nada. Lembrei que na minha entrevista ao novo assistente, seu comentário mais marcante foi: todo mundo consegue o que quer do mercado. Eu queria não estar negociando, e com certeza é isso que eu tenho. A moral aqui é: você nem sempre precisa estar no mercado. Não negocie se não lhe apetecer. Ou se simplesmente não parece certo por qualquer motivo. Para vencer nos mercados, você precisa de confiança e desejo de negociar. Eu acredito que os comerciantes excepcionais têm essas duas características na maioria das vezes. Para o resto de nós, eles podem se reunir apenas ocasionalmente. No meu caso, comecei com a confiança, mas sem o desejo de negociar, e acabei com nenhuma. A próxima vez que eu começar a negociar, pretendo ter os 2. Hussein faz um mau negócio. De várias maneiras, os elementos de tomada de decisão boa e ruim na negociação são muito semelhantes aos que se aplicam à tomada de decisão em geral. O início do meu trabalho neste livro coincidiu com os eventos imediatamente anteriores à Guerra do Golfo Pérsico. Não pude deixar de ficar impressionado com a semelhança entre as ações de Saddam Hussein, ou, mais precisamente, a falta delas, e as respostas típicas de um fundador comerciante e iniciante. O comércio de Hussein foi a invasão do Kuwait. Inicialmente, ele tinha razões sólidas e fundamentais para o comércio. As razões fundamentalistas surgiram mais tarde, é claro. Pois Hussein achou conveniente descobrir a religião. Ao invadir o Kuwait, Hussein poderia elevar os preços do petróleo em benefício do Iraque, eliminando um dos países que excediam consistentemente sua cota da OPEP e criando turbulência. Mercados mundiais de petróleo. Ele também tinha uma boa chance de anexar permanentemente parte ou todos os campos de petróleo do Kuwait, além de obter acesso direto ao Golfo Pérsico. E por último, mas certamente não menos importante, a invasão proporcionou uma oportunidade maravilhosa para Hussein alimentar suas ambições megalomaníacas. Em troca de todo esse potencial positivo, o risco inicial do comércio parecia limitado. Embora esquecido por muitos por causa da eventual posição decisiva adotada pelos Estados Unidos, a resposta inicial do Departamento de Estado aos pronunciamentos e ações ameaçadores de
invasão do Iraque poderia essencialmente ser parafraseada como: não é problema nosso. Ao lidar com Hussein, uma política tão ambivalente era quase o mesmo que oferecer um tapete vermelho para os tanques do Iraque. Então, inicialmente da perspectiva de Hussein, a invasão do Kuwait era um bom negócio. Grande potencial e risco limitado. No entanto, como tantas vezes acontece, o mercado mudou. O presidente Bush comprometeu os Estados Unidos na defesa da Arábia Saudita, enviando tropas e liderando a aprovação de resoluções da ONU destinadas a convencer Hussein a deixar o Kuwait. Nesse momento, Hussein provavelmente poderia ter negociado um acordo no qual teria se retirado do Kuwait em troca de alguns ganhos territoriais e direitos portuários disputados. Um lucro rápido. No entanto, embora o comércio tenha começado a se deteriorar, Hussein decidiu ficar de pé. Em seguida, Bush enviou um sinal mais forte dobrando as forças do ZEUA para 400.000. Uma ação que indica não apenas que os Estados Unidos estavam prontos para defender a Arábia Saudita, mas que também estava estabelecendo a capacidade de retomar o Kuwait à força. Claramente, o mercado havia mudado. Hussein ignorou o sinal do mercado e recuou. O presidente Bush estabeleceu um prazo de 15 de janeiro para a retirada do Iraque do Kuwait, em conformidade com a resolução da ONU. O mercado avançou ainda mais contra o comércio. Nesse momento, o potencial de lucro provavelmente havia desaparecido, mas Hussein ainda poderia ter se aproximado de um ponto de equilíbrio, oferecendo-se para se retirar do Kuwait. Mais uma vez, ele decidiu manter a posição. Passado o prazo de 15 de janeiro e os Estados Unidos e seus aliados na Guerra do Golfo embarcaram no bombardeio maciço do Iraque, o comércio original estava claramente perdendo território. Além disso, o mercado estava em queda acentuada todos os dias, pois a procrastinação de cada dia resultava em mais destruição no Iraque. Mas como Hussein poderia ceder agora, quando tanto se havia perdido? Muito parecido com um comerciante perplexo preso em uma posição cada vez mais deteriorada, ele depositou suas esperanças no longo prazo. Se ele continuasse o suficiente, talvez o medo de baixas levasse os Estados Unidos a recuar. A tendência continuou contrária ao comércio, à medida que os Estados Unidos emitiam um outro ultimato de prazo. Desta vez vinculada ao início de uma guerra terrestre contra o Iraque. Nesse momento, Hussein estava prontamente concordando com as condições contidas na proposta de paz soviética, e um acordo que provavelmente teria sido perfeitamente suficiente antes, mas agora era inadequado. O comportamento de Hussein era muito parecido com o de um operador que mantinha uma posição comprada em um mercado em declínio constante que diz: eu sairei quando estiver quieto, e depois, à medida que a situação se tornar mais desesperadora comigo, eu sairei na última alta relativa, com a alta relativa descendo constantemente com o passar do tempo. Por fim, com a guerra terrestre em andamento e seu exército em grande parte dizimado, Hussein finalmente capitulou. Ele era como um profissional que mantinha uma posição perdida até que sua conta fosse praticamente destruída, em completo desespero, finalmente exclama para o corretor: me tire do mercado. Eu não ligo a que preço, apenas me tire daqui. Aspas. Moral.
Se você não pode sofrer uma pequena perda, mais cedo ou mais tarde você será mãe de todas as perdas.